Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a maneira que eu faço para gerenciar, para analisar a minha carteira de fundos imobiliários de maneira rápida e totalmente eficiente, sem precisar ficar horas e horas na frente do seu computador, de uma maneira muito direta. E eu vou te mostrar isso agora, nesse vídeo, na prática. Antes de começar e te mostrar como eu gerencio a minha carteira de fundos imobiliários, eu já te lembro aqui de você curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, caso você queira fortalecer essa nossa comunidade, o Rico por Conta Própria, e claro, se você quer realmente investir de verdade, investir bem. Então clica aqui para já deixar o seu like e para se inscrever no canal. Existem centenas de maneiras de gerenciar uma carteira e eu, como especialista em investimentos, na verdade, antes de ser especialista, eu era só um cara que começou a investir e nesse caminho eu testei de tudo. E de todos esses testes, de tudo que eu experimentei, isso me deu uma bagagem muito grande para saber de verdade o que funciona, o que é bom, o que não funciona, o que é ruim, e eu vou compartilhar tudo isso com você agora, porque é isso que eu faço. Eu te ajudo a não errar, porque quando se trata de investimentos, quando se trata do nosso dinheiro, não errar é importante demais. Para a gente chegar até o gerenciamento de uma carteira de fundos imobiliários, a gente tem, antes de tudo, que definir como vai ser a sua carteira. Afinal, você não vai ter uma carteira só com fundos imobiliários. Você até pode ter uma carteira só com fundos imobiliários, não tem nenhuma lei que proíbe isso. Mas definitivamente essa não é a melhor opção. Vocês que já estão inscritos aqui no canal, que já acompanham o canal há mais tempo, vocês já sabem que a melhor carteira de investimentos, aquela carteira que vai te levar ao grande objetivo, que é a gente viver de renda, é uma carteira diversificada entre ativos. Então vamos imaginar que você definiu ter uma carteira com 50% em ações e 50% em fundos imobiliários. Aí imagina só, eu vou falar alguns números aqui, é só para ser didático, é como um exemplo. Imagina que você tem 10 mil reais para investir. Aí você pega 5 mil reais e compra só uma ação. E pega os outros 5 mil reais e compra só um fundo imobiliário. Você vai ter esse fundo imobiliário representando 100% da sua carteira de fundos imobiliários. E isso é muito arriscado, porque imagina só que você tem um único fundo imobiliário e esse fundo imobiliário por alguma razão dá algum problema e para de pagar aluguel ou paga menos aluguel. Você vai ficar sem receber ou vai receber muito menos do que poderia. Então, na minha visão, como eu me sinto confortável é tendo cada ativo, cada fundo imobiliário representando aproximadamente 5% da minha carteira, estourando 10%. Para mim, isso é o que faz sentido. Se eu tenho uma carteira onde cada um dos ativos representa 5%, se um desses ativos dá problema, eu ainda tenho 95% da minha carteira funcionando normalmente. E isso é importante demais para diminuir o risco da minha carteira e para me proteger de mim mesmo. A gente que investe, a gente tem que se proteger de nós mesmos, porque não deixa eu começar a investir mais do que eu deveria em um ativo, seja um fundo imobiliário, seja uma ação. De repente eu gosto muito daquela empresa, eu tenho visto notícias muito boas sobre aquela empresa, eu tô achando que aquela empresa vai subir demais, mas eu não vou investir nela. Por quê? Eu não posso fazer com que ela represente mais do que 5% da minha carteira. Então, fazer o gerenciamento de uma carteira assim é muito fácil e é muito rápido. Basta eu entrar no meu aplicativo ou no site da minha corretora, olhar para os fundos imobiliários e distribuir o meu aporte do mês ou quando eu for reinvestir os meus dividendos entre eles, para que eles fiquem com os valores o mais próximo possível um dos outros. E isso não vai levar nem 10 minutos. Um ponto muito importante nessa estratégia é selecionar muito bem os ativos, os fundos imobiliários e as ações que vão entrar na sua carteira. Esse é o segredo que muda o jogo. E para quem quer ir mais a fundo nos investimentos,
investimentos, para quem quer aprender mais, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você quer saber tudo sobre como investir em ações, em fundos imobiliários, como montar a sua carteira, como reinvestir os seus dividendos, enfim. Se você quer subir de nível com os seus investimentos, esse livro aqui é o livro ideal para você. Você vai receber aí na sua casa um exemplar, um livro físico como esse aqui, assinado e com uma dedicatória especial para você que é aqui do canal Rico por Conta Própria. Então, o link para quem quer ir mais a fundo, quem quer aprender mais sobre investimentos, está aqui na descrição do vídeo. Voltando agora para o gerenciamento de carteira. Essa forma de gerenciar a nossa carteira de investimentos, ela funciona para uma carteira pequena, para quem está começando a investir com um pouquinho de dinheiro, e também funciona para uma carteira de quem já investe há mais tempo, para quem tem bastante dinheiro investido, para quem tem até mais do que muitos milhões investidos. Esse método de a gente gerenciar a nossa carteira é o método mais eficaz. É provado por centenas de estudos e esse método, ele vence qualquer outro método de investimentos. Esse método, ele vence qualquer estudo gráfico, vence qualquer outra maneira de querer investir. E é importante também a gente falar aqui sobre a nossa carteira. E para a gente fazer um gerenciamento que seja mais eficaz, mais seguro e mais rentável, é importante que a gente diversifique os setores dentro da nossa carteira. Por exemplo, nos fundos imobiliários, a gente tem fundo imobiliário de papel, a gente tem os FIAGROS, a gente tem os FOFs, que são os fundos de fundos imobiliários, a gente tem os fundos imobiliários de tijolo. Dentro do tijolo, a gente tem os fundos de galpões, os de lajes corporativas, os de shoppings. Então a gente não pode ter uma carteira só com um tipo desses ativos. Tem gente que quando vai escolher um fundo imobiliário, olha só para o dividendo e começa a investir só nos que pagam mais dividendos, mais aluguéis. E os que pagam mais aluguel têm maior risco e você acaba aumentando muito o risco da sua carteira. Ou imagina só, uma pessoa que tenha muito fundo imobiliário de shopping dentro da carteira. E vocês lembram só, quando chegou o Covid, os shoppings fecharam, os fundos imobiliários de shopping foram os primeiros a despencar, a perder muita valorização, inclusive muitos deles pararam de pagar aluguel por um período. Então, quem tinha uma carteira só com fundo imobiliário de shopping sofreu muito. E nessa época também, quem tinha fundo imobiliário de galpões logísticos ganhou dinheiro. Por quê? Aumentaram muito as compras online. E esses fundos imobiliários se valorizaram demais. E isso aconteceu. A gente imagina que vai acontecer outro Covid? A gente imagina que não. Mas a gente está sujeito a acontecer algo. E a gente não consegue prever o futuro. Então, o melhor jeito da gente investir é ter uma carteira bem diversificada. Ter uma carteira bem diversificada vai te salvar. Então, senhoras e senhores, o grande segredo para a gente gerenciar a nossa carteira de investimentos em fundos imobiliários de forma simples, de forma prática, que você não vai gastar nem 10 minutos por mês, define quantos fundos imobiliários você vai ter, isso de acordo com quanto dinheiro que você vai ter investido, e não deixa nenhum deles passar de 10% do total da sua carteira. O ideal é que cada fundo imobiliário represente só entre 5% a no máximo 10% da sua carteira. Outro ponto importante, monta uma carteira bem diversificada, com fundos imobiliários de tijolo, tijolo de shopping, de galpões logísticos, de lajes corporativas. Pode ter fundo imobiliário de papel? Pode, mas cuidado, os fundos imobiliários de papel, eles têm mais risco. Então, na minha carteira faz muito sentido eu ter 80% de fundos imobiliários de tijolo, que são mais seguros, e apenas 20% de fundos imobiliários de papel, que eles têm mais risco. E pronto, é isso. Vocês veem como isso é simples? Como investir é muito mais simples do que muita gente pinta por aí na internet. Investir da forma correta para você construir patrimônio, para você receber renda passiva, receber dividendos todos os meses e em algum momento você viver de renda é simples. O grande segredo é escolher muito bem os ativos para entrar na sua carteira, é você ter uma carteira bem diversificada, por algum tempo você continuar reinvestindo os dividendos e todos os meses tirar um dinheirinho do bolso para fazer essa bola de neve crescer muito mais rápido. E pronto, agora você já sabe exatamente como gerenciar a sua carteira de fundos imobiliários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e
clica lá no link da descrição desse vídeo para você acessar o livro Bolsa de Valores para Iniciantes, para você se tornar um investidor melhor. Eu mesmo vou enviar um exemplar como esse aqui na sua casa, beleza? Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.